Olá pessoas, tudo bem? Vamos aqui para mais um Paleobot Vídeos, Paleobotânica e Palinologia para todos. Você aí que tem interesse em Paleobotânica e Palinologia e ainda não fez inscrição nesse canal, a hora é essa. Vamos dar início a uma nova série de videoaulas falando sobre processos de fossilização das plantas. E vamos começar hoje falando sobre o processo de compressão e impressão. Mas antes de eu dar uma definição desse processo e dar exemplos, eu gostaria que vocês olhassem para o nosso cenário. Neste momento eu estou em Seropédica, mais especificamente no quintal de uma casa. E nesse quintal aqui vocês podem ver que existem diversas plantas, ok? E aqui nesse quintal muitas coisas acontecem. Muitas coisas mesmo. Algumas plantas morrem, parte dessas plantas caem, como por exemplo folhas, galhos, sementes, frutos, flores, grãos de pólen, esporos. E quando essas partes caem, muitas outras coisas podem acontecer. Como por exemplo, insetos, pássaros podem vir e comer estas partes, ou então fungos e bactérias podem atuar na decomposição destas partes, ou uma chuva pode acontecer, carrear sedimentos que cobrem essas partes, que soterram essas partes. Esses sedimentos, por sua vez, podem o que? Pressionar, comprimir estas partes. Tá? E com isso, um aumento de pressão e de temperatura ocorre, promovendo reações físico-químicas. E se isso continuar aí durante milhões de anos, pode ocorrer a formação, a preservação, a fossilização destas partes. Tudo isso que acontece aqui nesse cenário, né, nesse quintal, aconteceu também há milhões de anos atrás. Então, se nós voltarmos no tempo, por exemplo, ali mais ou menos pelo Carbonífero, entre 359 milhões de anos atrás e 299 milhões de anos atrás, estes mesmos processos estariam ocorrendo, tá? Por quê? Porque as mesmas leis físicas e químicas que acontecem hoje, aconteceram no passado também. Então, lá também folhas caíam, sedimentos cobriam partes, né? Enfim, das plantas que caíam, enfim. Vou trazer para vocês aqui um exemplo, tá? Um exemplo. O carvão mineral. Olha aqui, ó, o carvão mineral. Trouxe para vocês um exemplo do carvão mineral. Na região norte aí do globo, nós temos aí grandes reservas de carvão. E essas grandes reservas de carvão foram formadas durante o Carbonífero. E como era o cenário nessa época? Era um cenário bem diferente do que está atrás de mim, porque o que está atrás de mim aqui é um predomínio de plantas do grupo das angiospermas, certo? E nesse período, no Carbonífero, angiospermas não existiam, né? Angiospermas são essas plantas com flores, frutos, sementes. Lá no Carbonífero existiam quais tipos de plantas? Pteridófitas e pteridospermas. Elas que dominavam o cenário. Então, se eu pudesse filmar lá, seria muito diferente o meu cenário, ok? E essas plantas, muitas delas, ficavam ao entorno de pântanos, né, em ambientes pantanosos. Parte dessas plantas caiu e eram cobertas por sedimentos. Num paleoambiente que tinha baixa energia, porque o ambiente pantanoso ele tem baixa energia, sem oxigênio, anóxido e ácido, né? Os pântanos em geral têm essas características. E essas características são importantes para a preservação de partes de plantas. Então lá no Carbonífero, as partes das plantas caíam no ambiente pantanoso, eram cobertas por sedimentos, esses sedimentos aumentavam a pressão e a temperatura e dessa forma ia acontecendo o que? Uma preservação. O carvão mineral nada mais é do que uma mistureba aí de partes de plantas que foram comprimidas durante milhões de anos. E quando isso aconteceu, um processo chamado encarbonização aconteceu também. O que é o processo chamado de encarbonização? Vocês sabem que as plantas são formadas por compostos orgânicos com cadeias longas de carbono e essas cadeias possuem aí também hidrogênio, nitrogênio, oxigênio. Quando essas partes são comprimidas, esses compostos químicos são aquecidos,
os elementos voláteis saem. Então, por exemplo, o hidrogênio vai embora, o oxigênio vai embora, o nitrogênio vai embora e fica apenas o carbono. Então, a concentração de carbono aumenta, por isso o nome encarbonização. Então, o carvão, ele é formado por um processo de compressão com encarbonização, ok? Bom, trago aqui para vocês também um outro exemplo. Olha esse outro exemplo aqui. Isso aqui é um fóssil que eu coletei no Ceará, mais especificamente na Bacia do Araripe, na Formação Santana, no membro Crato, que data aí por volta de 120 milhões de anos atrás. Isso aqui, essa planta aqui, né, esse fóssil aqui, nós chamamos de Brachyphyllum obeso. Brachyphyllum obeso foi uma gimnosperma que viveu naquela região ali. Essa planta aqui, algumas de suas partes, né, caíram num ambiente lacustre, ou seja, num ambiente que tinha lago, tá? Que, igual ao pântano, é um ambiente anóxido, com baixa energia. Então, essa folhinha caiu lá, foi coberta por sedimentos. Esses sedimentos aumentaram pressão e temperatura comprimido, tá? Os elementos voláteis foram embora, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio foi embora e ficou apenas o carbono, formando essa película marrom aqui que vocês estão vendo. Então, isso aqui é um típico processo de compressão, né? E que está aqui, ó, preservado em um calcário laminado, tá bom? Muito comum ali na Bacia do Araripe. Bom, trouxe aqui para vocês também um outro exemplo, né, da Rufórdia. A Rufórdia é uma pteridófita que alguns classificam na família Nemiácea e outros na família Esquizácea. E aqui vocês podem ver que não dá para nós percebermos bem a película de carbono. Por quê? Porque a água passou e carreou, né? Carreou e deixou apenas a impressão. Por isso que o nome do processo é compressão-impressão. Aqui, ó, outro exemplo para vocês, tá vendo? Só que agora a gente vê aqui uma parte com a película e aqui uma parte sem a película porque a água carreou. Então, temos aqui um típico exemplo também de compressão e impressão. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Entendido aí esse processo de preservação, de fossilização. O petróleo também é formado por esse tipo de processo, compressão, só que num outro tipo de contexto, num outro paleoambiente, tá? E o material geralmente são microalgas. Microalgas que precipitaram, morreram, foram cobertas por sedimentos e comprimidas durante milhões de anos. Nós vamos ter aqui um Paleobot vídeo só para falar da formação do petróleo, desse combustível fóssil. O que é importante vocês entenderem é que os dois principais aí combustíveis fósseis, né, carvão mineral e petróleo, foram formados por um processo de compressão, tá bom? Então, era isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido aí essa videoaula e, ó, um beijo para todos, muito obrigada e assistam às próximas videoaulas. Tchauzinho!